Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Final de semana, iniciando agora, domingo, primeiro dia da semana, mas para nós, final de semana maravilhoso. Eu peço a Deus que abençoe sua semana que está vindo aí e que o nome dele seja glorificado. Eu quero falar com você hoje, se você me permitir, sobre a luz de Jesus. Quero explicar o que é a luz de Jesus, a função dela, né? Para nós nos nossos dias. Estamos vivendo no mundo uma guerra entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, e nós precisamos entender um pouquinho disso e pedir ao Espírito Santo que continue nos iluminando com a mesma luz que Jesus nos deu, para entendermos as coisas como são de fato e também para a gente abandonar os conceitos humanos que a gente vem praticando e substituí-las por estratégias divinas. É um tempo em que precisamos deixar de lado os achismos, o que pensamos, e tomar a estratégia de Deus, os ensinos de Deus. Mas antes eu quero falar um pouco sobre a luz de Jesus. E se você me permite, quero usar um exemplo para eu poder tratar deste assunto de forma até mesmo teatral. Eu vou desligar a luz e vou trazer para este ambiente um ambiente de noite, de escuridão, de trevas, só para você entender, ok? E vou te explicar logo em seguida. Pronto. Eu vou apagar aqui a vela. Pronto, você não está me vendo. Estamos numa escuridão, densas trevas. Não dá para enxergar nada. Essa que é a verdade. Agora, eu vou dar um exemplo aqui de uma luz de vela. Você percebe agora que você já consegue me ver numa penumbra. Não dá para identificar bem os traços, mas você sabe que sou eu porque eu comecei o vídeo com a luz do quarto. Então você ao redor aqui percebe que ela dá uma certa direção. Eu já consigo enxergar onde estão as coisas. Não consigo ler nada de letra pequena, mas eu sei aonde estão as coisas, até porque eu conheço o quarto. Então esse é um tipo de luz que eu gostaria que você gravasse aí na sua mente. Novamente, desliguei a vela e vou te apresentar um outro tipo de luz nessas trevas que eu me encontro aqui nesse vídeo. É a luz de uma lanterna de LED. Olha como é forte, né? Porém, ela é direcional. Ela não é uma luz ampla. Ela melhora e muito a condição da vela, porque eu já posso direcionar para um lugar determinado por onde vou passar ou pegar algo e eu enxergo perfeitamente. Porém, ela não dissipa as trevas neste quarto. Ó, tá vendo aí a lanterna? Muito bem. Agora eu vou trazer a luz plena para o quarto. Pronto. Todo o quarto está iluminado. E é disso que eu quero falar. Jesus disse que somos luz do mundo. A luz serve para iluminar a escuridão, guiando os passos das pessoas. Ela deve estar em uma posição de destaque para conseguir iluminar o máximo de espaço da mesma maneira. A vida do cristão deve iluminar os que estão à sua volta. Veja que nós, a Bíblia diz, e eu vou mostrar no texto, que nós somos luz do mundo e sal da terra. E eu estou falando aqui de uma luz de Cristo, que é a vida dos homens.
e a condição poderosa dela quando entra em ação pelos desígnios e estratégias de Deus, despojando o homem de toda a ação que envolve emoção, que envolve juízo, condenação, porque esta luz, ela dissipa as trevas que carrega estas coisas. Então vamos começar lendo aqui em João 8:12. Falando novamente ao povo, disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Já é um passo que Jesus dá. Quem segue a ele anda na luz. Independente se faltar luz, a luz está no cristão. A luz está naquele que crê nele. João 9:5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. João 1:4-5. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Então veja bem, essas trevas espirituais, claro que está aqui simbolizando, é uma luz elétrica, mas simbolizando as trevas. Essas trevas, quando vê a luz, desaparecem. Não é que você vê ela indo ali, correndo ali. Não é que você vê ela subindo ou descendo. Não, ela simplesmente desintegra, desaparece, deixa de existir. João 12:46. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então não tem como estar em trevas, permanecer em trevas, tendo Jesus que é a luz do mundo. Mateus 5:14-16. Vocês são luz do mundo. Jesus falando. Pode esconder uma cidade construída sobre um monte? E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado. E assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Não basta dizer que está na luz. Quem está na luz dá exemplos. Quem está na luz demonstra, resplandece com ações e atitudes da luz e não das trevas. E quando nos encontramos e queremos dentro das trevas agir para combater as trevas sem a luz, ou seja, com ações que não glorificam a Deus, que não exaltam o Senhor Jesus, com ações pessoais, com pensamentos e opiniões particulares, não venceremos. Lembrando que Deus, quando ele começou toda a criação, a primeira frase que ele disse é: haja luz. Então veja bem, Deus na criação ele não estabeleceu haja trevas. Ele disse haja luz, ou seja, a luz é de Deus e ela prevalece. É que muitas vezes nós nos encontramos encurralados e acabamos seguindo as trevas, pressionados pelas trevas, oprimidos pelas trevas, vivemos dentro dessas trevas, não percebemos mais a luz e não clamamos por ela, não trazemos ela em evidência. Então este é o problema do mundo hoje, a guerra que está é entre o bem e o mal, a luz e as trevas, não é entre pessoas. As pessoas sempre foram e sempre serão até o dia final desta terra usadas como instrumentos para esta guerra ser vencida pela luz e pelo bem. Mas essa condição de trevas, ela aumenta de acordo com o posicionamento e ações das pessoas. Quanto mais mal eu pratico, mais pecado eu pratico, mais iniquidade eu pratico, quanto mais eu odeio o meu irmão, quero o ódio e a destruição dele, quanto mais eu desejo o mal para o meu semelhante, mais trevas eu trago sobre a minha vida, sobre a minha família e, consequentemente, num coletivo maior de pessoas, até sobre a nação, como as nações estão vivendo. Porque tem um ditado que diz: quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. E isso trazendo para o lado negativo, quem vive na opressão, quem vive na agonia, quem vive na dor, quem vive preso, quem vive apanhando, só nutre dentro de si revanchismos, vinganças, ódio, falta de perdão. E isso faz com que ou a luz ou a treva permaneça ou aumente. Então a postura de mudança
espiritual, nos ares, quem vai prevalecer somos nós que vamos decidir aqui com a luz que já nos foi dada em Cristo Jesus. Deus criou o sol e a lua e as estrelas para que não houvesse densas trevas. Veja bem, Deus fez o sol para dar um dia maravilhoso, sem trevas. E a noite, que seria escura ou escuridão total, ele enche o céu de luminares, que muitos por eles navegam, andam, circulam na terra. A lua para estações, que ilumina a nossa noite como se fosse um dia. Então Deus odeia as trevas. Deus não está em trevas, Deus não habita em trevas, Deus não tem comunhão com as trevas, ainda que ele tenha criado. Mas quando Jesus veio, ele não falou: eu sou a luz do mundo e vocês são luz do mundo e vocês são trevas do mundo. Não, ele disse que nós somos luz do mundo e devemos andar assim. Êxodo 10, 23. 3 dias de trevas sobre todo o Egito, porém os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Não importa a situação do mundo, não importa a situação econômica, governamental, política, não importa nada. Se o mundo está em trevas, ele jaz no maligno. Se o mundo é tenebroso, a palavra de Deus diz que o Israel, as habitações, as casas, as moradias, o território, a terra de Israel, e aqui fala do Israel espiritual, que somos eu e você, não sofrerá dano das trevas, não estará debaixo das trevas. É promessa e palavra de Deus. Salmos 97, 11. A luz semeia-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Então veja que a luz é vocacionada para os justos e é para trazer alegria. Agora, se eu saio da luz e vou lá nas trevas combater as trevas com as trevas que está em mim, vai se juntar uma treva com a outra e dessas trevas serão. E o avanço, como uma nuvem de chuva chegando, as trevas vão avançar sobre todas e qualquer nação. O Senhor Jesus nos deu poder e autoridade sobre tudo e todas as coisas. Deus nos fez co-herdeiro com Cristo Jesus sobre todas as coisas do céu e na terra, embaixo da terra. E quando vemos uma situação que muda o cenário que estávamos vivendo, ao invés de glorificar, ao invés de nos revestir da armadura completa, de jejuar, de consagrar, de orar, de buscar, não cobrando, mas buscar: Senhor, e agora o que eu faço? Deus vai responder: você é luz, na tua casa não faltará nada. Você está na luz, permaneça na luz, não desça no patamar das trevas. Não ande como os que andam em trevas, não participe das coisas dos que participam das trevas. E não lutem contra sangue e carne. Entendam isso. Essas lutas no mundo todo são espirituais, preparando um cenário muito maior, de muito maiores coisas que vão acontecer. Mas permaneçamos na luz, não nos afastemos da luz, que é Jesus em nosso coração. Pratiquemos o amor. Agora é o tempo de perdoar 70 vezes, de oferecer a outra face. Agora não é tempo de arregaçar a manga e ir para cima. Por quê? Porque precisa ter uma consciência de luz, precisa ter uma consciência de que Deus quer avivar essa terra e as outras nações, levando o povo daqui para lá. Deus tem promessas para nós, mas se nós cedermos às trevas, vivemos oprimidos pelas trevas, levantar pensando nas trevas, dormir pensando nas trevas, comer pensando nas trevas, nós vamos só estar valorizando as trevas, dando poder para as trevas, poder que ela não tem, porque o maior poder que existe é o nosso Deus. Aleluia! Isaías 5:20 diz assim: ai dos que chamam o mal de bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Promessas de Deus para os que andam em trevas e fazem uso das trevas para subjugar o seu povo. Deus criou todos nós e todas as coisas. Ele não dá a glória dele para ninguém. Não tem usurpação da glória de Deus e nem vanglória humana. Tudo é de Deus, por Deus, para que ele seja glorificado. E quando alguém faz uso das trevas, dessas trevas, malignas trevas,
para oprimir, para cercear, para proibir, para prender, para matar, para sequestrar, para fazer tudo aquilo que as trevas patrocina, Deus julgará, não eu nem você. Mantenha-se na luz, permaneça na luz. 1 João 1,5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, se você quer ter comunhão com Deus, intimidade com Deus, buscar a face de Deus, ser ouvido por Deus, tira as trevas do seu coração. E essas trevas em ações, pensamentos, em erros, falhas e faltas que você, como eu, pode estar cometendo. Então nós não podemos ter trevas em nós, porque Deus é luz. E por mais que você chore, esperneie, suplique, faça pirraça, se você estiver carregado de trevas, que são sentimentos de ódio, de rancor, de raiva, você vai só comprometer o seu relacionamento com Deus. E Ele que habita numa luz inacessível, você não entrará com as suas palavras. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então as trevas, ela luta sempre contra nós, contra a gente de bem. Por quê? Porque Deus nos classificou, Deus nos elevou a um nível muito maior do que éramos quando velha natureza. Ele nos fez sacerdócio real. Somos sacerdotes. Ele fez nação santa, um povo santo, povo adquirido, geração eleita. É um povo que Deus escolheu para que habitasse em nós, ou neste povo, a luz dele, a maravilhosa luz dele, e não as trevas. Mas é óbvio que as trevas, sabendo destas coisas também, vai tentar disseminar no meio da luz, para ofuscar a luz, para fazer com que a nossa luz seja como luz de vela, para fazer com que a nossa luz seja luz de lanterna, mas não a luz natural. O que as trevas querem é isto. Quantos crentes ela deseja nessa condição? Porque o crente nesta condição não tem luz. Se não tem luz, não tem Jesus. E se não tem Jesus, já está morto. É isso que as trevas querem. Um detalhe aqui, um detalhe ali, uma lei lá, uma lei cá, uma pressão aqui, uma pressão ali. O povo sempre passou por isso. Sempre houve um levante. Mas a nossa mente, o coração, a alma e o espírito não pode se corromper. Nós devemos continuar firmes, somos luz do mundo. 1 Tessalonicenses 5,5. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Então por que nós vamos enfrentar as trevas, entrando no meio das trevas, agindo como se fosse das trevas? Usando as mesmas armas, às vezes até piores que as trevas usam. Por que nós vamos nos emaranhar com as trevas, fazer conchavo com as trevas, aceitar as trevas? Por que vamos orar pelas trevas? Vamos tomar posicionamento como filhos da luz e não das trevas, filhos do dia e não da noite. É assim que Deus nos enxerga, e Paulo falou aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Porque todos vós sois filhos da luz. Uma vez que o Evangelho brilhou em nós, devemos brilhar o Evangelho no mundo. Porque o Evangelho representa o Senhor Jesus Cristo, que é o Verbo encarnado. O Evangelho é luz, é salvação. Tira as pessoas das trevas. Então nós não podemos nos associar com as trevas. Nós não podemos associar com as trevas. Não podemos apoiar as trevas. Orar a Deus pelas trevas. Não podemos. A nossa luta não é contra sangue e carne. Nós devemos ter isso sempre em mente. Porque as pessoas, como Deus tem os seus vasos, as trevas também têm os seus vasos. Como Deus usa-nos, e louvado seja Ele, para a glória eterna e salvífica em Cristo Jesus, infelizmente as trevas usam os seus vasos para outros fins.
mas nós temos como obrigação, como somos luz do mundo, brilhar como uma cidade construída no alto do monte, que não se pode apagar a vista. Todo mundo vê como uma candeia acesa se coloca no velador, para que todos possam achá-lo no ponto de chegada, né? Todo mundo se guiar. Então nós devemos fazer por onde orar, para que essas pessoas sejam resgatadas das trevas, mas não agir como trevas. Não podemos pedir que Deus as abençoe, que Deus dê a elas, porque elas estão fora de Deus, elas estão longe de Deus, cegas no seu entendimento. No mundo todo as pessoas estão envolvidas com outros pensamentos, com outras estratégias e com outras visões, mas o poder de Deus é maior e Ele pode transformar esses corações. E nós estamos aqui como luz do mundo para brilhar, resplandecer a glória de Deus, para brilhar a luz do Evangelho através de Cristo Jesus, para quem sabe possamos resgatar alguns deles. Efésios 5:8, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Eu falo por mim, mas eu sei que muitos aí também andaram nessa condição. Eu andava nas trevas, achava que lá nas trevas era luz, tinha consciência de que eu estava na luz. Eu não entendia o significado de treva e luz nesse sentido espiritual, mas eu achava que a minha vida era maravilhosa, que eu não devia nada para ninguém, que eu estava muito bem nos caminhos que eu andava fora do Evangelho. Agora, se a luz de Jesus brilhou em mim, me resgatou de lá, me tirou de lá, pelo poder e autoridade do nome do Senhor nosso Deus, para a glória de Deus, e aqui estou gravando esse vídeo, com certeza de alguma forma Ele fez isso com você, a luz de Jesus brilhou em você. O que impede a luz de Jesus brilhar nessas pessoas do mundo todo agindo contrária à sã doutrina, contrária aos planos de Deus? O que impede? O que impede Deus, poderoso Deus, de tocar agora no coração, na alma, no espírito destes homens e mulheres que estão cegos, ignorantes, induzidos e seduzidos pelas trevas, mudarem o caminho, se converterem como eu me converti? Nada impede. Agora, se a luz força se a luz se manifesta, ela e todos entram debaixo dela. Mas não pode ser uma luz apenas local. Não pode ser uma luz focada. Não pode ser uma luz com 10%, 20% de visualização, de iluminação. Não pode ser uma luz que é fraca, que não consegue dissipar nesses metros quadrados aqui todas as trevas. Não pode ser uma luz assim. As trevas vai chegar uma hora que vai tirar a bateria, vai cancelar a bateria, vai esgotar essa luz, vai haver uma diminuição. Aí, já houve uma diminuição, é um nível a menos, e com certeza uma hora vai apagar, vai descarregar a bateria. Por quê? Porque a luz não está tão forte, a luz não está poderosa, porque ela está contaminada com resquícios, com algo das trevas, e isso é espiritual. Sentimentos, dor, angústia, pânico, medo, pavor, covardia, tremedeira, preocupação, ansiedade, depressão, pavor noturno. Se a luz se envolver dessas coisas, ela vai minguar, ela vai mirrar, e aí ela vai ser uma luz mais fraca ainda. O que vai acontecer com essa luz? Ela vai ficar, bem mais fraca. Bem mais fraca. Quase não enxergando nada. E as trevas, envolvendo. Uma hora chega a clarear um pouco mais. Mas olha aqui, uma hora ela vai gastar isso aqui. Uma hora vai derreter tudo isso aqui. E a luz vai apagar. E é o que as trevas está intencionando fazer.
diminuir a luz, apagar a luz, ofuscar a luz, acabar com a luz, tirar a luz da terra. Mas em nome de Jesus, isso nunca acontecerá, porque Deus é Deus de luz. O Senhor Jesus está à direita do Pai na glória. Ele intercede por nós, Ele clama por nós, Ele advoga a nossa causa. Ele comprou todos os céus, toda a terra e embaixo da terra, todo o povo com o seu sangue. Aquele que crê nele tem a luz dele. Aquele que crê em mim andará em luz e não em trevas. Eu estarei nele, são promessas do Senhor Jesus. Ele veio para isso, para salvar o mundo e não para condenar o mundo. É o mundo e algumas pessoas que se afastaram dele, rejeitaram ele, mas ele está aí à disposição. Então as trevas nunca vão prevalecer. Deus vai deixar as coisas acontecerem para que eu, através desse vídeo, fale com você e você fale com outro, para que haja uma mudança de comportamento na igreja do Senhor, no corpo de Cristo, nos cristãos, pelo mundo afora. O que Deus espera de nós é isso, a força e o poder, a luz está conosco, que é Jesus, que é vencedor da morte, do inferno, do diabo, do abismo, do pecado. Tudo ele venceu, tudo ele tem as chaves na mão. E ele se tornou herdeiro, só Deus não está debaixo dele, nem podia ser, mas todas as outras coisas criadas, visíveis e invisíveis, estão nas mãos do Rei Jesus. E é claro que ele não vai deixar isso. Porém, há um tempo que nós temos que entender que há trabalhos que Deus faz e há trabalhos que nós, como seus representantes, devemos fazer. Há trabalho que a glória de Deus faz, mas há trabalho que a glória de Deus resplandecendo em nós faz. Há um posicionamento. Tem coisas que você não vai mudar, não vai alterar, mas tem coisa que é primordial o seu posicionamento. Pense nisso. A luz traz iluminação ao nosso coração para conhecermos a glória de Deus. Então, a treva, ela não revela a glória de Deus. Só a luz revela. O Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Então, a grande fraqueza de algumas pessoas é não crer. Bastasse crer, não tinha nem cegueira e os seus entendimentos seriam iluminados. Mas nós estamos aqui como o norte. Nós estamos aqui levantados por Cristo Jesus para a glória de Deus Pai, como aquelas placas e sinais de trânsito. Todo motorista, em qualquer lugar que dirige, ele se atenta às informações das placas de trânsito. E nós somos a estas placas. Por isso que uns é uma placa curva acentuada à esquerda, outros é sentido obrigatório. Se você pegar as placas de trânsito numa rodovia, numa estrada ou numa cidade mesmo, e comparar com o corpo de Cristo, você vai ver muita semelhança. A mão tem 5 dedos e não são iguais. Se você pegar um trechinho de estrada aqui, você vai ver pista sinuosa à esquerda, você vai ver cruzamento à frente, Cruz de Santo André. É isso. E nós somos este tipo de instrumento da parte de Deus na terra, para dar direção ao povo. Nós que encontramos o caminho por alguém que colocou esta placa na nossa frente, e ali nós convergimos, nós voltamos, e agora andamos seguindo essas mesmas placas. Os sinais e as placas estão aí. Mas é necessário que a luz brilhe na mente das pessoas para a incredulidade cair. Patrocinada pelas trevas, tem que cair. Não pode permanecer. E nós somos essas placas e sinais para dar direção a essas pessoas. Agora, se eu me alimento das trevas, do sentimento das trevas, se eu julgo e condeno o meu semelhante, o meu próximo, que Jesus pede para a gente amar o semelhante, né? Se a gente pratica as mesmas coisas que eles, que estão nas trevas, que sentido faz? Romanos 13, 12 diz assim, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. E as armas da luz
é vídeo como esse, áudios, mensagens, jejum, consagração, a armadura completa de Efésios 6, de 13 a 20. E você pode perguntar para mim, tá? Ficou claro, não tenho dúvida alguma. Mas como eu faço isso? De que jeito que eu começo isso? Eu vou te pedir para você se atentar ao Salmo 119, versículo 105, que diz assim, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Se nós queremos entender o que é a luz de Cristo, se quisermos entender o sentido de sermos luz do mundo, se quisermos conhecer as práticas das trevas para combatê-las, se quisermos nos revestir da luz, andar na luz como ele andou, nós precisamos buscar este conhecimento na palavra de Deus. E este Salmos, ele resume tudo. Luz é lâmpada para os meus pés, ou seja, andando na luz. Não, aqui eu não enxergo nada, ó. Meus pés vai tropeçar, mas se eu andar na luz, eu não tropeço, eu não peco, eu não erro, eu não pratico iniquidade, eu não odeio meu irmão, eu não quero mal para o mundo, eu não desejo a morte de ninguém. Os meus pés não tropeçam. Por quê? Porque a palavra de Deus, como lâmpada, ela se torna uma luz. Ela é acesa, ela brilha em todo o caminho que eu tiver que andar pela terra. Ela sempre vai estar comigo. Então, se você quer conhecer luz e trevas, e você quer andar e permanecer na luz, busque na palavra de Deus o sentido disso. Que Deus te abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor Jesus.